E aí pessoal, tudo certo? O nosso vídeo de hoje é em especial para a nossa aluna Ana Carolina, do Team 6, e para todas as pessoas que possam ter essa dúvida. Hoje eu quero falar com vocês sobre as Embedded Questions. O que é uma Embedded Question? Uma Embedded Question são duas perguntas em uma única estrutura. Por exemplo, a pergunta Do you know? E a pergunta How old is she? Primeira coisa que a gente precisa saber é como eu sei que do you know é uma pergunta? Através do verbo auxiliar do na frente do sujeito, do you. Se ela fosse uma afirmativa, ao invés de do you know, nós teríamos you know. Como eu sei que how old is she é uma pergunta? Porque antes do sujeito she, eu tenho o verbo auxiliar is. Se isso fosse uma pergunta, nós teríamos, se isso fosse uma afirmação, desculpa, nós teríamos how old she is. Então, essa inversão do she is para is she torna uma pergunta e a colocação de do na frente de you também torna isso uma pergunta. Quando nós temos uma embedded question, nós mantemos a estrutura de pergunta somente com a primeira e retiramos a estrutura de pergunta, transformamos em estrutura de afirmação a segunda pergunta. Então, para unirmos do you know e how old is she, nós vamos ter do you know how old she is? Então, é simples. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos juntar Can you tell me? E where is the supermarket? Como nós identificamos que can you tell me é uma pergunta? O verbo auxiliar can está antes do sujeito you. E isso é uma estrutura de pergunta, pois, se isso fosse uma afirmação, ele estaria depois do sujeito. A afirmativa de can you tell me fica you can tell me. Como nós identificamos que where is the supermarket é uma pergunta? O verbo auxiliar is está antes do sujeito the supermarket. Se isso fosse uma afirmativa, o verbo auxiliar is estaria depois do sujeito. Ou seja, o afirmativo de where is the supermarket is where the supermarket is. É muito simples, então, nós retiramos a estrutura de interrogação da segunda pergunta e mantemos a estrutura interrogativa apenas na primeira. Entretanto, quando a pergunta principal, ou seja, a pergunta que pede a informação necessária, puder ser respondida com sim ou não, nós precisamos acrescentar um if para unir as duas perguntas. Por exemplo, vamos unir agora do you know e does she love me? A pergunta does she love me pode ser respondida com yes or no? Pode. Então, para nós fazermos a união dessas duas perguntas, nós vamos usar a conjunção if. Então, nós identificamos que do you know é uma pergunta, porque temos do antes de you, estrutura interrogativa. E nós identificamos que does she love me é uma pergunta, porque temos does antes do sujeito she. Se does she love me fosse uma afirmativa, nós tiraríamos o does e colocaríamos o S no verbo, para a conjugação da terceira pessoa no presente simples. Ou seja, o afirmativo de does she love me fica she loves me. Então, para unirmos, nós temos a seguinte junção. Do you know if she loves me? Então, essa é uma das regras um pouquinho mais complexas. Se a pergunta principal pudesse ser respondida com yes or no, nós colocamos if para fazer a junção das duas perguntas. Então, basicamente, quais são as dicas que eu posso dar para vocês? Se nós tivermos
o verbo to be, seja ele em qual conjugação ele estiver, ou modal verbs, o que a gente precisa fazer na segunda pergunta é a inversão de sujeito e verbo auxiliar. Ao invés de is she is, ao invés de were we were, ao invés de should they should, e assim por diante. Então, para verbo to be e para modal verbs, a gente só faz a inversão. Para perguntas que iniciam com do, ou seja, perguntas no presente simples, nós simplesmente removemos o do. Para perguntas que começam com does, ou seja, no presente simples, nós removemos o does e colocamos o s na terceira pessoa, né, no verbo. Como nós vimos no Does she love me, que fica she loves me. Para perguntas que começam com did, ou seja, no passado simples, a gente tira o did e conjuga o verbo no passado. Para perguntas com have, has, had, perguntas que indicam um tempo perfeito, nós também simplesmente fazemos a inversão do verbo auxiliar com o sujeito. Ao invés de has she has. Ao invés de had you had. Então, essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês hoje. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.